A prática é o que vai trazer solução, mas você ir atrás do conteúdo, entender o centímetro do gol, entender o tamanho da bola, ter minimamente uma aula de física, né, para você. E aí é o que você falou, que eu acho que é o que fecha, é o treino. Mas o que incomoda é o inverso. É só a teoria como se bastando, perfeito, né? Perfeito. Só a teoria ou a prática mal desenhada. Isso. Porque o que eu vejo, para mim, o eixo que fecha isso é metodologia. Isso serve para a gente. A gente aprendeu a aprender errado. Olha que forte. A gente aprendeu a aprender errado. Não foi intencional. Nossos pais, a educação... Um exemplo da educação. Não aqui, tá? Mas a gente está falando da educação geral, né? Uhum. Educação geral a gente tem uma escola com carteira e aluno de 1.700. Que é anti-aprendizado, tá? Então, eu coloco um monte... hierárquico, né? Eu coloco carteira e coloco um professor lá, 40, 50 alunos com um professor lá falando e 40 alunos separados em carteira. A estrutura, né? Da arquitetura, eu estou falando. A gente tem um professor de 1999, ele não chegou no ano de 2000, com todo o respeito aos meus colegas, mas a gente tem professor que está desatualizado. E a gente tem um aluno de 2022. A conta não fecha. Um professor desatualizado, uma estrutura do aprendizado anti-aprendizado, porque... A coisa mais importante que a gente tem para mudar hábito, só para ficar claro, somos seres de hábitos, certo? Certo. Os hábitos determinam nossos comportamentos. O que é um comportamento? É um conjunto de hábitos. Hoje a gente sabe como que se constrói um hábito, cerebralmente falando. Se eu sei como se constrói um hábito no teu cérebro, eu sei como destruir um hábito. É caminho inverso, engenharia reversa. Então, se eu sei como que é consolidado um hábito ou uma memória, legal, tem esse caminho, acontece isso. O que é determinante para isso acontecer? O ambiente. Agora, olha só como que vamos elevar o nível. Não é o ambiente só externo, é o ambiente externo e o ambiente interno, o teu corpo. O cérebro ele faz uma coisa muito clara. Ele recebe informação do meio, ele processa essa informação e reage. É isso que o nosso cérebro faz de uma forma simplória, embora seja muito complexo. O que é a informação do meio? É isso aqui. Aqui a gente está tendo um monte de estímulo, nossos órgãos sensoriais, todos eles, inclusive o olfato, mesmo que não seja claro, está entrando um cheiro aqui inconsciente. Então é olfato, é luz, é tato, tudo isso está recebendo pelo meio, estímulos, internamente no teu corpo. Agora, os estudos mais conclusivos, eles dizem o seguinte, as pessoas que performam melhor cognitivamente têm um corpo, têm um estilo de vida mais saudável. Claro! É óbvio, se eu como melhor do ponto de vista nutricional falando, se eu durmo melhor, se eu tenho atividade física instalada como um processo não de ser sedentário, regular, se eu não fumo, se eu bebo pouco, aliás, depois a gente pode falar de bebida, que é muito interessante, se eu bebo pouco, e claro que meu cérebro e meu corpo vai funcionar melhor. Os sensores estão ali está preservado. Né? E aí é o que a gente tem. As pessoas querem performar na vida profissional e esquecem que para eu performar na vida profissional ou de estudante ou para estudar, eu também teria que performar na vida pessoal. Porque é um cérebro só, galera. Então não adianta você hoje não expandir tua consciência sobre os seus hábitos. Por quê? Vai atrapalhar a tua cognição. E aí eu vejo um monte de gente, com sobrepeso. Então, se tu ficar no peso ideal, tu vai ser melhor profissional. Mas qual a relação toda? Porque é teu corpo. Né? Sobrepeso ou bebendo muito. Não estou falando só de peso, estou falando de ou sedentário. Ai, não, mas eu trabalho muito. Cara, eu também trabalho muito, só que 1 hora por dia eu vou para academia. Que nem leitura. Eu falei para vocês para concluir, porque senão vocês vão entender porque eu sou filho da minha mãe, mas assim, a leitura, desde os 32 anos, eu estou com 47, desde os 32 anos eu leio todo dia. É inegociável comigo leitura. Não, mas todo dia, galera. Sábado, domingo, todo dia. Estava aqui, cheguei aqui mais cedo, estava lá no cafezinho fazendo a minha leitura. 7, eu chego mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu leio todo dia. O caminho, se tem uma coisa que as pessoas precisam fazer, é colocar leitura. Né? E quando eu falo, existe uma diferença muito grande da leitura física num livro, e estudos também mostram isso. Tá? Quando você lê um livro físico, papel, é diferente de você ler por enquanto ainda talvez isso melhore, mas é diferente.